26, a partir do versículo 26. Deixa eu botar mais para cá. Mateus 26, a partir do versículo 26. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Acompanhem a leitura na sua Bíblia impressa ou no seu celular, qualquer coisa assim. Enquanto comiam, Yeshua pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Ele também pegou um cálice de vinho, abençoou e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, vocês, porque este é o meu sangue que confirma a nova aliança. Meu sangue derramado a favor de muitos, para que tenham os pecados perdoados. Eu lhes digo que não beberei deste fruto da videira novamente, até o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Diga graças a Deus. Então, queridos, olha só. Jesus aqui está fazendo a última ceia dele com os seus discípulos, né? E aí, nesse momento, dessa última reunião com os seus discípulos, ele diz assim, olha, né, ele pegou o pão, partiu, né, deu graças e disse assim, olha, né, este é o meu corpo que vai ser sacrificado, este é o meu corpo. Ainda não tinha acontecido nada, mas na ceia, Jesus já estava fazendo toda essa aplicação. Na última ceia com os discípulos. Olha, este aqui é o meu corpo que vai ser sacrificado, que vai ser moído por cada um de vós. Depois ele pegou o cálice, ergueu, deu graças e disse, esse é o cálice da nova aliança. Uma aliança que é feita com o derramamento do meu sangue. O meu sangue que vai ser derramado por cada um de vós. Vocês vão estar recebendo aqui, vão estar bebendo desse cálice. Aí depois disso, né, ele manda que todos eles bebessem do cálice. E depois disso ele diz assim, olha, vamos beber desse cálice, porque Jesus falando isso, bebam desse cálice agora, vamos juntos beber desse cálice. Né? Jesus estava ali com os seus 12 discípulos, né? E Judas já estava com os 11, nós vamos juntos agora vamos comer essa ceia, vamos tomar essa ceia, porque eu agora não vou mais beber desse cálice, até que essa reunião se repita, né, no reino do meu Pai. Está dando para entender? Então, preste atenção, última ceia, Jesus com seus apóstolos, ele manda comer do pão, ele manda beber do cálice, e logo depois disso ele diz assim, olha, agora, né, prestem bem atenção, vamos beber desse cálice, porque eu agora só vou beber esse cálice com vocês numa outra reunião. Não vou ter mais oportunidade de beber esse cálice com vocês aqui. Vamos beber esse cálice agora, e agora a gente só vai beber novamente esse cálice numa outra ocasião, juntos no reino do meu Pai. Amém? Agora, dá para você trocar aí a tela aí? Vocês podem trocar aí atrás? Amém? Então, olha só, o que eu quero hoje trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês hoje, né, para vocês poderem estar sendo ministrados, nós vamos estar entendendo o casamento na cultura de Jesus. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque, como eu falei no domingo, né, muitas passagens na Bíblia, né, tornam-se necessárias você entender a cultura judaica, você entender alguns hábitos, alguns costumes dos judeus, porque Jesus era um judeu. E aí quando ele falava de acordo com a sua cultura. Por quê? Quando a gente quer falar com alguém para que a pessoa entenda, a gente tem que falar de acordo com uma linguagem que acessível à pessoa. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, se vocês já participaram de alguma reunião, que a pessoa falou, e você não entendeu nada. Porque ela usou palavras, usou exemplos, né, que eram totalmente fora da sua realidade. Então você não entendeu nada. Então Jesus, como judeu, o que ele fazia? Ele, falando para o povo naquela época, porque foi dos judeus que o evangelho, né, tomou partido e alcançou
todas as nações, ele falava ali usando a cultura judaica, costumes judaicos. Por isso que a gente tem que estudar, tem que conhecer, porque essa era a cultura de Jesus, esses eram os hábitos de Jesus, não é? E aí você vai ver muitas vezes, né? A gente domingo falou sobre tabernáculos, e o que são as chuvas em tabernáculos? Chuvas em tabernáculos, né? O povo na festa de tabernáculos está lá orando, pedindo a Deus a chuva temporã, aquela chuva forte, aquela chuva que inunda a terra, para que possa depois preparar a terra para o plantio da semente. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Ali a gente viu lá no Antigo Testamento, né? Você vê os profetas falando de a chuva temporã, a chuva serôdia, falando sobre, né, a necessidade da chuva. Então você precisa entender por que chuva, eu expliquei para vocês aqui domingo, por que chuva era algo tão importante, tão valioso para os judeus. Porque Israel é uma terra seca. Israel não é que nem aqui no Rio de Janeiro, aqui, que você cava um pouquinho, às vezes com 5, 6 metros, você está encontrando água. Não é? Israel, tu cava, chega lá do outro lado e não encontra nada. Então, Israel sobrevive com a água que vem do céu, quando chove, e com os aquedutos que existem desde a época do rei Ezequias, que transporta a água lá do Rio Jordão. E se você ver, são aquedutos enormes, porque Israel é totalmente seco, totalmente seco. Então depende da chuva que cai do céu e depende das águas do Rio Jordão, que hoje também já não são mais tão suficientes assim. Então eles hoje, mais do que nunca, como eles precisam de chuva. E aí também, a gente vai ver muitas passagens no Novo Testamento, você vai ver Jesus falando do relacionamento dele com a igreja, né, metaforicamente usando o casamento. Mas não é o casamento de acordo com a nossa cultura ocidental. O casamento, para nós, na cultura ocidental, tem uma outra forma totalmente diferente. Então, quando Jesus está fazendo comparação entre ele e a sua igreja, né, no relacionamento entre ele e a sua igreja, o que acontece? Ele está usando, quando ele fala do casamento, ele está falando do casamento de acordo com a cultura judaica. Amém? Então, por isso que eu coloquei ele na primeira tela, ó, entendendo o casamento na cultura de Jesus. Para a gente poder entender que paralelo, que relação é essa que Jesus estabelece entre ele e a sua igreja, que somos nós. Quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Amém? Então, nós somos a noiva de Jesus. Né? A igreja é a noiva, você vai entender isso hoje. Por isso que o tema hoje, o título do sermão é A Noiva de Cristo. Amém? Que é a sua igreja. Então, olha só. A primeira coisa que acontece num processo, o casamento, né, o casamento judeu, ele é um processo. Tem 4 fases. Quantas fases? 4 fases. A primeira fase de um casamento judeu, ou seja, de um casamento dentro da cultura de Jesus, é o chamado desposório. O que é o desposório? Assemelha-se, não é a mesma coisa, assemelha-se à nossa cultura, ao que nós chamamos de noivado. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai fazer algumas leituras. Mateus capítulo 1, versículo 18. Olha só o que está escrito lá. Você achou, amém? Vamos ler aí na Bíblia. Mateus 1, 18. Eu agora não estou nem mais colocando, é para você poder abrir a Bíblia e ler. O Messias foi assim. Quando sua mãe Maria estava desposada com José, algumas versões falam comprometida, outras versões, né, mas a transliteração estava desposada, você já vai entender o que é isso. Antes que se casasse, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. Né? Então aqui fala, aqui está falando como estava o estado civil de Maria, quando ela foi visitada pelo Espírito Santo. Ela estava desposada. O que era uma mulher desposada, né, na época, na cultura de Jesus, dentro do casamento? Era o primeiro estágio do casamento. Era quando se firmava um compromisso entre o homem e a mulher. O homem ia na casa do pai da noiva, chegava lá, né, era feita a cerimônia de noivado. Como é que era a cerimônia de noivado? Pegava-se o talite, né, o talite é aquele que eu estava usando domingo, eu e a pastora, pegava-se o talite, cobria a cabeça, né, das duas pessoas que estavam se comprometendo, e isso tudo é um simbolismo que tem um significado espiritual muito grande. Né? Então cobria a cabeça dos noivos e ali eles se comprometiam um com o outro. Ou seja, ali praticamente já estava acertado o casamento.
Só uma excepcionalidade poderia acontecer para aquele casamento não acontecer. Só uma excepcionalidade. Mas não era uma que nem hoje, fica noivo hoje, daqui a pouco termina, fica noivo de novo. Não. Era uma coisa, até hoje, os judeus levam muito a sério. Então o noivo vai na casa do pai da noiva, o pai da noiva pega o talite, cobre a cabeça deles dois, e aí ele se compromete, ali é feito um compromisso. Né? O noivo firma um compromisso de se casar com a noiva e a noiva se firma um compromisso de se casar com o noivo. E ali, eles ficam ali naquele compromisso firme. Aquele compromisso é um compromisso focado. E eles fazem uma cerimônia naquele momento de noivado. Como é que é essa cerimônia? Né? Naquele momento, eles pegam um único cálice, um cálice de vinho, né? O judeu toma muito vinho, eles pegam um cálice de vinho, o noivo toma um gole do vinho, a noiva toma um gole do vinho, e aquela taça é guardada para o dia do casamento. Quem já foi a um casamento judeu, já viu que no dia do casamento, eles quebram uma taça. Quem já viu isso? Ninguém viu? Quem fez renovação de votos viu, né? Agora lá no último retiro. Mas isso é o ritual do casamento judeu. E que taça é essa que é quebrada no dia do casamento? É essa taça, é a taça que eles beberam no noivado. Então, o pai da noiva guarda essa taça, entendeu? E a taça fica guardada, porque no dia do casamento, essa taça é enrolada num lenço branco, e quando, né, o rabino, né, que é o sacerdote judeu, acaba de fazer o casamento, a taça é colocada e o noivo quebra, ou seja, porque tá firmado a aliança. Então eles quebram aquilo em sinal de estarem confirmando a aliança que eles fizeram diante do Senhor. Então é muito legal, muito bonito. Eu gosto muito da cultura judaica. E aí o que acontece? Mas presta atenção, aquela taça é guardada. E a partir dali, olha só, né? A partir dali, o homem está comprometido com a mulher e a mulher está comprometida com o homem. E aí o que acontece? Eles têm que estar ali, aquela aliança tem que estar firmada entre eles. Correto? Agora vamos lá. Então depois que acontece isso, olha só. O nosso noivado com Jesus, aplicando agora para a igreja. O nosso noivado com Jesus aconteceu nesta última ceia com os discípulos. O noivado de Cristo com a sua igreja. Por que hoje a igreja é chamada de noiva de Cristo? Porque o noivado aconteceu no dia da última ceia. Como é que o senhor sabe, pastor? Você prestou atenção quando Jesus disse assim? Olha, bebam deste cálice, porque agora eu só vou beber com vocês, aonde? Quando estiver com vocês no reino. Jesus, quando está falando isso, ele está fazendo a simbologia com o noivado entre os judeus. Porque aquela taça era guardada, e depois essa taça, ela só era usada novamente no dia do casamento. Então a taça que Jesus usou, o cálice que Jesus usou no dia da última ceia, ele fez, ali foi o noivado de Jesus, porque os apóstolos de Jesus, naquele momento, estavam representando eu e você. Os apóstolos de Jesus representavam a igreja que hoje está espalhada, não só em Israel, mas está espalhada em toda a face da terra. Então Jesus disse, olha, tomem esse cálice, bebam desse cálice, porque eu agora só vou beber esse cálice com vocês quando nós estivermos juntos no reino. Né? E aí por isso que, o que acontece? Lá no Evangelho de Lucas, quando está narrando esse trecho aqui, Lucas ainda acrescenta algumas palavras de que Jesus falou, que ele diz assim, fazei isto em memória de mim. Então toda vez que a gente faz a reunião da ceia, sabe o que a gente está fazendo? Estamos trazendo a nossa memória que nós temos um compromisso. Então fala para a pessoa que está do seu lado, você é uma pessoa comprometida. Quando a gente faz a ceia do Senhor, nós estamos aqui confirmando no mundo espiritual que nós temos um compromisso, nós somos a noiva de Cristo. Né? Ficamos noivos lá, os apóstolos, né, lá no passado representavam cada um de nós. E agora nós só vamos tomar esse cálice de novo quando nós estivermos com o Senhor. Só que Jesus falou assim, ó, fazei isto, né, emblematicamente, em memória de mim, ou seja, toda vez que vocês se reunirem na ceia do Senhor, vocês estão trazendo à memória de vocês que vocês são pessoas comprometidas, uma noiva comprometida. E qual era a obrigação de uma noiva comprometida? Preste bem atenção. A noiva comprometida, ela tinha que se manter pura, separada, consagrada, esperando o noivo.
Porque olha só que detalhe interessante. No dia do noivado, preste atenção para você poder entender como é que tem tudo a ver no relacionamento de Cristo e a igreja. No dia do noivado, o noivo firmava um compromisso com o pai da noiva. Olha, eu vou me casar com ela daqui a 2, 3 anos. Não podia ser superior a 7 anos. O tempo máximo que podia demorar era 7 anos. Né? Então, mas o noivo é que estabelecia. O pai do noivo e o noivo, juntos perante o pai da noiva e a mãe da noiva, sem a noiva saber. A noiva não podia saber. Era só, olha só a cultura. O pai do noivo, né? A mãe do noivo, a família do noivo, com a família da noiva, sem a noiva, estabelecia. Aí o noivo dizia assim, olha, eu vou me casar com a sua filha daqui a 2 anos. Eu vou me casar daqui a 3 anos. Então o pai da noiva sabia. O pai da noiva sabia. Mas a noiva não sabia quando ia ser o casamento, quando o noivo ia vir. Ela tinha que se manter o quê? Preparada. Ela tinha que se manter preparada. Conservada, pura, íntegra, né? Ela tinha que estar com os enfeites dela tudo arrumado, as vestes, né? As joias, ela tinha que estar com tudo preparado, porque quando ela ouvisse, ó, o noivo está vindo, ela tinha que rapidinho se arrumar, né? Não só ela, como também a comitiva, porque tinha a comitiva de donzelas da noiva. É daí que tem aquela parábola das 10 virgens. Conhece a parábola das 10 virgens? Que tinham que estar também com a sua lamparina cheia de azeite, porque as 10 virgens, elas eram muito importantes, que era a comissão da noiva, porque eram elas que davam o grito de alerta. O noivo está vindo, o noivo está vindo. Aí a noiva tinha que rapidinho se arrumar, se organizar, né? Porque ela não sabia o dia que o noivo vinha. Olha só o que é, né? Que coisa interessante. Aí como é que isso se aplica à nossa cultura? Quantos aqui estão noivos de Jesus? A noiva de Jesus. Quando é que Jesus vem nos buscar? A gente não sabe. A gente não sabe. Igualzinho o casamento. Então é toda a relação igual. A gente não sabe. Né? Agora, como noiva, nós temos que nos manter o quê? Preparado. Porque qual era? Olha só. Então a primeira etapa do processo de casamento era esse. Era o desposório. Era o tipo noivado que acontecia na casa da noiva, onde o noivo firmava o compromisso, tomava ali a taça, depois aquela taça só ia ser usada no dia do casamento, e ali o noivo tinha que dizer, ó, daqui a tantos anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, no máximo 7 anos, não podia passar de 7 anos. Aí, depois do noivado, vinha a segunda fase. Qual era a segunda fase? Lê ali para mim. Qual era? O dote. O que era o dote? O dote está escrito ali, ó, presentes, serviços prestados, quantia em dinheiro, né? E o noivo tinha que dar alguma coisa. Por quê? Porque perder uma filha na cultura judaica é perder mão de obra. Porque a cultura antiga, as mulheres eram criadas para trabalhar, para o serviço doméstico. Então o que acontece? Todo pai que tinha uma filha, quando a filha se casava, ele ia precisar ter mais pessoas com ele, né? mais servos, né? Ele ia ter que mais... Por quê? Porque a filha indo embora, ele ia precisar de botar alguém no lugar para estar suprindo a falta da filha, que fazia junto com a mãe e com as outras mulheres da casa, os serviços da casa, e as casas eram muito grandes. Então, por isso que tinha a questão do dote, que até hoje, algumas culturas ainda preservam isso. Né? O noivo tem que dar o dote, ele tem que dar, ou é um presente, ou é um serviço prestado, ou uma quantia em dinheiro. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 24, para você ver isso dentro da cultura do povo judeu. Gênesis 24. Você achou? Gênesis 24, capítulo 50, Gênesis capítulo 24, versículo 52. Amém? Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, prostou-se com o rosto em terra, diante de Adonai. Então o servo tirou joias de prata e de ouro, e também roupas, e deu-as. Ele também deu presentes valiosos a seu irmão e a sua mãe. Então ele e seus homens comeram, beberam e passaram ali a noite.
Pela manhã eles se levantaram e ele disse: mande-me de volta a meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca disseram: que a jovem permaneça conosco mais uns dias, uns 10 pelo menos. Depois disso ela irá. Ele lhe respondeu: não me atrasem, pois Adonai tornou minha viagem bem-sucedida. Deixe-me voltar a meu senhor. Eles disseram: chamaremos a jovem e veremos o que ela diz. Eles chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: você irá com este homem? E ela respondeu: irei. Então o que foi isso aqui? Esse texto, só para vocês lembrarem. Aqui é quando Abraão manda um servo dele ir na casa de uns parentes distantes para encontrar uma esposa para o seu filho Isaque, né? E aí o que acontece? Quando esse servo chega, né, e aí tem toda uma história, ele pediu que Deus desse uns sinais, mostrando quem era a mulher, e aí Deus mostrou direitinho, aí ele chegou, Deus mostrou que era Rebeca. E aí então o servo de Abraão chegou para os pais de Rebeca e deu os presentes, deu os dotes. Olha, eu vim aqui amando de meu senhor Abraão para buscar uma mulher para o filho dele se casar. E aí Deus me mostrou que é Rebeca e eu já trouxe aqui, já estou aqui com os dotes, então ouro, prata, roupas. E aí ele começou já a dar os presentes. Só que os pais de Rebeca disseram assim: tudo bem, nós vamos receber os presentes, vamos ficar aqui com ela durante 10 dias, vamos conversar com ela, e aí depois, se for da vontade dela, ela vai. Porque na cultura judaica, preste bem atenção, na cultura judaica, mesmo que os pais arrumem um casamento, não há casamento se a noiva não quiser. Isso já não acontece em outras culturas. Na Índia, a mulher é obrigada a casar com quem o pai mandou. Em algumas outras culturas, cultura árabe, muçulmana, outras culturas, a mulher é obrigada a se casar com o casamento que a família arranja. Mas na cultura judaica não, entre o povo judeu não. Você pode ver aqui, ó, que a vontade de Rebeca foi respeitada. Não é? Os pais acertavam o casamento, né? Tinha que passar primeiro pelos pais, os pais recebiam o dote, mas a filha, por isso que aqui que os pais de Rebeca pedem o prazo de 10 dias, porque nesse prazo de 10 dias, eles iam conversar com a Rebeca. Só que aí o que acontece? Os servos de Abraão insistiram: não faz isso não, vamos resolver logo isso, porque Deus abençoou nossa viagem, a gente encontrou a Rebeca, a gente sabe que é Rebeca. Aí os pais de Rebeca disseram: então vamos chamar ela, se ela disser que quer ir, ela vai. Aí chamam a Rebeca e dizem: Rebeca, ó, aí contaram toda a história para a Rebeca: você quer ir? A Rebeca: quero ir, e Rebeca foi. Então, ou seja, também tinha a questão do consentimento. É exatamente o nosso relacionamento com Jesus, né? Jesus, né, ele se tornou o nosso noivo, mas nós só se tornamos noiva de Jesus se nós o quê? Se nós quisermos, não é? Se a gente não toma decisão por Jesus, a gente fica fora disso. Nós não somos obrigados a ser a noiva de Jesus. Nós não somos obrigados a ter um compromisso com Cristo, né? Todos que estão aqui nessa noite firmaram um compromisso com Cristo por sua livre e espontânea vontade. Amém? Foi assim ou não foi? Alguém aqui foi obrigado a aceitar Jesus? Não. Não é? Aqui todos nós chegamos afirmamos um compromisso com Jesus pela nossa livre e espontânea vontade. Assim era no casamento também judaico. No casamento judaico, né, tinha que dar o dote, o noivo dava o dote, mas mesmo dando o dote, né, a noiva só se casava se ela quisesse. Não é? E aí o que acontece? Aqui quem é o noivo? Jesus. E a igreja é o quê? A igreja é a noiva. Jesus já pagou o dote pela gente? Sim ou não? Sim, ó, o Senhor já pagou o nosso dote, com um valor incomensurável que foi a sua própria vida. Você pode aplaudir o Senhor? Né? Não há nada, né? Aqui diz que Abraão mandou ouro, Abraão mandou prata, Abraão mandou roupas, né, para a família toda. E aqui o nosso dote já está pago. Né? Por que nós somos legitimamente a noiva de Cristo? Porque o preço, o dote que Jesus tinha que pagar pela minha vida e pela sua, foi paga com um preço que não se pode medir, com um preço que não se pode calcular. Olha, gente, que dote maior poderia ser? Né? Que dote maior do que este poderia ser? Jesus deu a sua própria vida. E além de dar a sua própria vida, ele, né, nos trazendo a bênção da salvação, ele ainda prometeu o quê? Cuidar da gente, suprir as nossas necessidades. Então diga assim: o dote pela minha vida está pago. Diga mais uma vez: o dote pela minha vida está pago. Aplauda e glorifique ao Senhor. Aleluia.
Amém? Então, olha só, tem tudo a ver o relacionamento da igreja. Agora, qual era o terceiro? Então, primeira coisa era o quê? Desposório. A segunda fase, qual é que era? Era o dote. E a terceira fase, qual é? O intervalo de espera. Por que é o intervalo de espera? Foi aquilo que eu expliquei para vocês. A noiva não sabia o dia que o noivo vinha. Ela sabia mais ou menos, ela tinha uma ideia, mas não sabia precisamente o dia. Até porque as viagens antigamente eram muito longas, né? eram distantes, eram longas, e não tinha veículos muito rápidos. Então, ou seja, a noiva ela podia até ter uma ideia, né? Ela podia sentir que o tempo estava se aproximando. Por quê? Porque, evidentemente, a noiva, né, ela começava a ver o movimento dos pais, porque a festa, quem tinha que organizar eram os pais da noiva. Aí os pais da noiva começavam a organizar. Então, o que acontece? Quando ela via o movimento dentro de casa, dos pais organizando a festa, ela devia pensar assim, bom, já deve estar perto, porque eu estou vendo aí essa organização na minha casa, meus pais estão mobilizados, né, organizando uma festa, porque tinha todo aquele movimento, porque a festa de casamento nessa época, ela durava, até hoje, né, na cultura judaica, a festa de casamento, ela dura 7 dias, são 7 dias de festa, né? Então vocês imaginem, a noiva começava a ver os preparativos, vocês imaginem, para fazer um dia de festa, já é uma confusão danada, né? Todos vocês que já fizeram festa sabem disso, para um dia de festa, já é um trabalho danado, vocês imaginem organizar uma festa de 7 dias. Então a noiva, com certeza, ela via aquela mobilização dentro de casa, porque ela não fazia nada para a festa, quem fazia tudo eram os pais, né? Mas ela via aquele movimento, então ela devia desconfiar, está chegando, está perto, né? Ou seja, os sinais que ela estava vendo, os sinais que ela via dentro de casa, a mobilização, dava para ela a ideia, ó, está chegando perto do meu casamento, mas o dia que ia ser, ela não sabia. Exatamente como nós. Eu sinto no meu espírito que está próximo. Quantos sentem no espírito a mesma coisa? Eu sinto que a volta de Jesus está próxima. Tudo que eu estou vendo acontecer, tudo que está, né? Hoje eu estava lendo aí, o pastor Silas já está falando, não sei se sábado agora, não sei quando é que vai ser, ele vai estar falando sobre uma lei que o Temer está autorizando, já foi autorizado aqui no Brasil, de fazer o implante do chip, né? Que vai ser na mão ou na testa, exatamente onde vai ter todos os dados da pessoa, né? E aí eles estão dizendo que vai ser segurança, por questão de segurança, vai saber onde a pessoa está. E aí você começa a pensar, por que esse chip tem que ser colocado exatamente na testa ou na mão? Exatamente como a Bíblia descreve. A marca da besta, que todos iam ter que usar, ia ser colocada na testa ou na mão. Então é só ter um pouquinho de sensibilidade que você percebe que o cumprimento do final dos tempos está acontecendo direitinho, né? Então o Temer já autorizou, porque a ONU, a Organização das Nações Unidas, já veio vender aqui para o Temer e ele já autorizou o teste. Então o teste da implantação do chip já foi autorizado aqui no Brasil. Não sei quantos brasileiros vão ser convocados para colocar esse chip, né? Vai ser primeiro uma fase experimental. Mas, né? E depois? Vai ser obrigatório? Vai ser compulsório? Porque há essa discussão. Não precisa de aprovação da Câmara, da Assembleia, da Câmara Constituinte, né? Não precisa. Por quê? Porque é um documento de controle do governo. Então o governo não vai precisar que os senadores e que os deputados apoiem. Não precisa de lei, porque é uma forma de controle e o executivo tem autonomia para fazer controle de documento, de órgãos, né? Isso faz parte da autonomia do executivo. Então, olha só, é só um pouquinho de ter um pouco de sensibilidade que a gente consegue, o movimento, assim como a noiva, quando viu o movimento de organização de festa, ó, meu noivo está chegando o dia do meu casamento, está chegando o dia que meu noivo vai vir me buscar, né? Então a noiva, ela já desconfiava de tudo isso. Então, desse mesmo sentimento, encontra-se a Igreja de Jesus hoje. Nós estamos vivendo esse intervalo de espera, mas por esses movimentos que a gente está vendo acontecer, está para a gente muito claro que o nosso noivo está voltando. Amém? Que o noivo está voltando, que o nosso casamento está próximo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Durante este tempo, era importantíssimo manter a pureza e que a noiva se preparasse para o noivo. Caso contrário, poderiam romper o relacionamento sem completar o processo do casamento. Abre a sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus, volta lá para Mateus. Capítulo 1,
para você entender como é que isso estava na cultura. Mateus capítulo 1, versículo 19. Achou? Olha aí. José, seu futuro marido, era futuro marido de quem? De Maria. José, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta, ou seja, dentro da legalidade. Portanto, ele planejou desfazer o noivado, né, discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Então, olha só, aqui está dizendo que José, ele ia usar de um direito legal que ele tinha. Maria estava grávida, ele não sabia que era do Espírito Santo, né? Então ele, minha noiva me traiu, ele tinha o direito de... Era por isso que eu falei para vocês, que só em casos excepcionais, um desposório firmado podia ser rompido. Nesse caso aqui, José podia romper o compromisso que ele teve com Maria, na casa dos pais de Maria, ele podia romper esse compromisso porque ela estava grávida, quer dizer, humanamente falando, ele podia estar grávida de outro homem. Então ela me traiu, ela não se manteve pura, ela não se manteve separada, ela se contaminou, ela se deitou com outros homens, então ela me traiu, ela não foi fiel, então eu posso romper. Ele tinha direito de fazer isso. E é só que ele era um homem, né, bastante sensato, ele não quis fazer uma exposição pública, porque ele tinha o direito de fazer a exposição pública. Até hoje, isso existe na cultura judaica. Se a mulher, nesse período, né, de intervalo de espera, se não se manter pura e preservada, o homem pode chegar publicamente e só, estou terminando o casamento por causa disso. Não vou me casar, estou rompendo o desposório por causa disso. Amém? Porque esse era o compromisso, era a palavra que a noiva empenhava. Manter-se pura, separada, consagrada, íntegra, até a volta do noivo. Amém? E esse é o compromisso que nós temos. Esse é o grande desafio hoje. Porque o que eu tenho visto de gente começando, mas que não consegue permanecer. Quanta gente começa e não consegue firmar. Quanta gente começa, mas não consegue permanecer. Quantas pessoas entram, aceitam a Jesus, se batizam, mas não conseguem permanecer. No meio do caminho desiste. Né? E aí, o compromisso do noivo com a noiva é se ela se manter o quê? Fiel. É se ela se manter ali, separada. Manter ali o voto dela, né, feito com o noivo. Amém? E aí, depois desse período, aí ia chegar o quê? Aí é a quarta e a última etapa do processo. A bodas ou banquete nupcial. Né? A bodas ou banquete nupcial é exatamente o que hoje nós chamamos da bodas do Cordeiro. O que é a bodas do Cordeiro? É a bodas que vai acontecer no céu, quando Jesus vai tomar de novo o cálice conosco. Aí não só com aqueles apóstolos que tomaram com ele, mas Jesus vai tomar esse cálice que ele falou, não vou beber mais desse cálice, até que eu tome com vocês no reino, vai ser nesse dia das bodas. O casamento de Cristo com a igreja vai acontecer exatamente quando a igreja for arrebatada, e aí vai ter as bodas do Cordeiro, ou seja, né, Jesus o noivo, a igreja a noiva, né, e aí vai ter a bodas, ou seja, vamos juntos no reino, como Jesus prometeu, vamos tomar o cálice. Bebam desse cálice, porque eu agora só vou beber com vocês quando estivermos juntos lá no reino do Pai. Amém? Então, a bodas ou banquete nupcial começava quando o noivo chegava à casa da noiva, para levá-la para sua casa. O noivo ia, né, para a casa da noiva, ficava lá 7 dias e depois ele levava a noiva para a casa que ele tinha construído. Por isso é que ele tinha o direito de dizer quanto tempo ele ia demorar para casar. Vou demorar 2 anos, vou demorar 3 anos, vou demorar 5 anos, porque nesse período ele tinha que construir a casa, porque aí, quando chegasse a época, ele ia lá na casa da noiva, né, chegava lá, aí tinha um casamento, 7 dias de festa, acabou a festa, ele tinha que pegar a noiva, tinha que tirar a noiva de dentro da casa dos pais e levar para onde? Para a casa que ele tinha construída. O que Jesus falou, né, certa vez para os seus discípulos? Não vos deixarei o quê? Órfãos. Na casa de meu pai, o quê? Há muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar. Então fala para a pessoa que está ao seu lado, Jesus está construindo a nossa casa lá em cima. Não é?
A nossa casa está sendo construída, porque era exatamente isso. Por isso que Jesus usava essas palavras. Está dando para você entender agora como é que são as coisas? Por que Jesus falou isso para os seus discípulos? Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou subir, vou preparar lugar e depois eu volto para buscar vocês. É isso. É exatamente a tipologia do casamento judaico. O noivo, olha, vou demorar 3 anos, 4 anos. Aí nesse período ele tinha que construir a casa, ir lá na casa da noiva, aí tinha a cerimônia de casamento, festa de 7 dias, ele pegava a noiva e ia levar para a casa que ele tinha construído. Amém? E a nossa casa está sendo construída, a nossa morada eterna está sendo construída. Eu vejo gente assim, se desgastando, eu vejo gente se preocupando, se acabando com tão pouca coisa, sabe? É só você lembrar que na eternidade o Senhor está preparando uma casa para nós. Para a nossa eternidade, né, o Senhor Jesus está preparando a nossa morada eterna. Então vamos viver de maneira mais simples, vamos viver de maneira mais, sabe, com mais compaixão, com mais misericórdia. Porque o que é essa vida aqui, gente? O que são 100 anos de vida? Né? Já estou colocando 100 anos. O que são 100 anos de vida frente a uma eternidade? Frente a uma eternidade, não é nada. O tempo que a gente passa aqui é muito rápido. E aí tem gente tão vaidosa, tão soberba, tão metida, tão besta, sabe? Tão miserável, tão pão dura, sabe? Que aí, para quê? Se a nossa morada eterna está sendo construída no céu, gente? Jesus está lá construindo nossa morada eterna. O que representa 80 anos de vida aqui na terra, 100 anos de vida aqui na terra, se eu tenho uma eternidade, uma casa eterna sendo preparada para mim? Amém? Só que as pessoas que não conhecem essa promessa, ou que não acreditam, ou que estão desapercebidas, estão se ocupando com as coisas desse mundo. Tem gente matando, tem gente adoecendo, tem gente se acabando, vivendo infeliz, vivendo amargurado, vivendo, sabe, totalmente de uma maneira doentia, por causa das coisas aqui dessa terra. E o que é a nossa vida aqui nessa terra comparada com uma eternidade que a gente tem no céu? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Então o noivo chegava à casa da noiva para levar para sua casa, a noiva esperava a chegada dele, com roupa, com joias especiais, e era acompanhada pelas donzelas e por outros convidados. A festa das bodas, tipicamente, durava 1 semana. A partir das bodas, os dois agora eram uma só carne e estão morando junto. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Mateus 25, capítulo 1. Mateus 25, de 1 a 13. Amém? Naquele tempo, o reino do céu será como 10 damas de honra. São essas 10 donzelas aí que fazem parte da comissão da noiva. Que pegaram candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo, ao passo que as outras levaram óleo em vasilhas, com as candeias. O noivo se atrasou e todas adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele, porque era assim, né? O noivo não sabia quando vinha, aí começava, está chegando o noivo, está vindo aí, já está não sei quantos quilômetros, né? E aí, ou seja, a comitiva da noiva e a noiva tinham pouco tempo para se arrumar. E aí, o que aconteceu com essas donzelas aqui, ó? As jovens acordaram e prepararam suas candeias, as que eram prudentes. As imprudentes disseram às sensatas: dê-nos um pouco do seu óleo, porque nossa candeia está se apagando. Aí, não, elas responderam: talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Aí agora, correndo, entretanto, assim que elas saíram para comprar óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor,
Elas gritaram: deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Não sabemos o dia e nem a hora. O que aconteceu com essa comitiva dessas noivas? As 10 donzelas, que tinham a obrigação de avisar a noiva, né? Elas simplesmente dormiram, né? Elas acabaram, e aí depois 5 delas já estavam com o óleo dentro da sua lamparina e mais óleo de reserva. Mas tinham 5 que eram imprudentes, 5 sensatas. Estava com a sua botija cheia de óleo e tinha óleo de reserva. As 5 imprudentes só tinha óleo na botija, não levaram óleo de reserva. O que aconteceu? Né? Na hora, vem o noivo aí, só que quando falava vem o noivo, ele ainda faltava muito para chegar, porque, como eu falei para vocês, os caminhos eram muito longos. E aí a quantidade de azeite que elas tinham, de óleo, não ia dar para acender e ficar esperando. Então o que elas fazem? Elas vão pedir para as prudentes. Ó, você podia, por favor, me emprestar um pouco do seu óleo? Eu falei, não, eu não posso emprestar, porque vai que vai faltar para mim. Vai lá vocês e compram. Aí, na última hora, elas correram para comprar óleo. Quando elas voltaram com o óleo, o que aconteceu? O noivo já tinha chegado. Já tinha entrado dentro da casa da noiva, as portas já estavam fechadas e o baile já estava rolando. A festa já estava rolando. E aí elas bateram na porta, as 5 malucas. Deixa a gente entrar, deixa a gente entrar. Aí o noivo, eu não conheço vocês não, eu conheço quem estava aqui esperando. A obrigação era estar pronta aqui, vocês não estavam, então as que estavam preparadas entraram. E aí Jesus dá um alerta aqui, aplicando para a gente. Nós não sabemos a hora. Amém? Então, queridos, eu quero, essa última tela aí, ó, eu trago uma reflexão para a gente. Estamos, nesse momento, como noivas de Cristo, no intervalo de espera. Dessas 4 fases do casamento, já aconteceu o nosso noivado, diga amém. Diga assim, já estou noiva. Então já aconteceu o noivado, o desposório, já aconteceu o pagamento do dote, amém? E agora nós estamos em que fase? Na terceira fase, na fase que nós estamos o quê? Estamos esperando, no tempo de espera. Então esse tempo de espera, né, nós não sabemos quando o noivo vem, mas podemos sentir que se aproxima, amém? Assim como a noiva viu um tumulto em casa, nós estamos percebendo, né, as evidências, né, nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele está voltando, sabemos que ele está vindo, dá para a gente perceber isso. Né? Então não sabemos quando o noivo vem, mas podemos sentir no nosso espírito que isso se aproxima. Façamos então nossa parte do acordo, nos preparando. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, esteja preparado. Nós não sabemos a hora. Não sabemos a hora. Somos noiva de Cristo, o dote já foi pago, estamos na terceira fase para vivermos a última fase que vai ser o casamento. Quando é que vai acontecer o casamento? No dia do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada, o Senhor vai se encontrar conosco nos ares, né? Olha só, preste atenção. Aonde que Jesus vai se encontrar conosco? Nos ares. Exatamente como o noivo faz. Vai na casa da noiva, pega a noiva e leva para a casa dele. Então Jesus vai vir, ó, até os ares, a igreja vai ser arrebatada, ele vai pegar a igreja, que somos nós, a noiva, e aí vai, depois que pegar a gente, vai levar a gente para onde? Para a casa que ele quer, já está com ela construída. Que ele disse para os seus discípulos, não se apavorem, eu não vou deixar vocês órfãos. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu estou indo preparar a morada para vocês. Então ele vai fazer exatamente como o noivo no casamento judaico. Ele vem, pega a noiva, né? E aí pega a noiva e faz o quê? Leva para a sua casa. Você pode aplaudir o Senhor porque isso é lindo? Então façamos então nossa parte do acordo, nos preparando. E como é que a gente está preparado? Mantendo-se fiéis e separados para Ele. Cristo quer encontrar uma noiva separada. Cristo quer encontrar uma noiva fiel, uma noiva que esteja à sua espera. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos
E que você, nesse momento, começasse a pensar